Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Estamos esta semana dando continuidade ao programa da semana passada, falando da relação entre bem-estar e felicidade. Conosco estão a psicanalista Maria Lúcia Homem e a psicóloga Lilian Graziano. Bom, hoje nós vivemos numa sociedade, e o brasileiro também, principalmente, eu acho que depois do japonês estamos ali numa situação muito grave, de que tudo tem que ser registrado em momentos muito felizes. E a pessoa olha tanto em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, na Casa do Chapéu, todo mundo muito feliz, porque ninguém posta assim, eu estou passando... Olha, eu ocasionalmente tenho uma imagenzinha de uma punçãozinha na veia, só para avisar o chefe que na verdade está no hospital, mas ninguém está conduído com aquilo. É uma coisa tão de ostentação da felicidade o tempo todo. Isso pode deixar a gente um pouco mais triste por não estar feliz? É um pouco confuso isso? É que a gente agora tem a obrigação de ser feliz, né? Que assim, já não é fácil você entrar em relação com você mesmo, uma relação profunda que vai trazer esse bem-estar subjetivo. Você não chega nisso assim barato, né? Assim, ou tem questões de você com você mesmo, você tem conflito com aquilo que você deseja, né? Enfim, exemplos super clássicos aqui, como é que você vai assumir ou descobrir ou entrar em relação com as suas pulsões sexuais mais profundas, sendo que você começa a perceber que você é gay, mas aí você não pode ser gay, você tem 8 anos de idade, 12, depois 15, entende? Tanto que você está no início em algum armário imaginário. Então a vida, ela não é simples, não é que, o que me dá bem-estar é fácil. Então o primeiro ponto para essa sensação é você mesmo. Você entra em conflito, porque a base do aparelho psíquico humano é de conflito. Entende? A gente quer uma coisa, quer também uma outra. Agora a gente quer algo... Muito comparativo, Maria Lúcia. E ao mesmo tempo a gente tem uma comparação com o outro externo, né? Que é por onde a gente se forma, as identificações primárias, não é? Como é que a gente se constitui humano? A partir de um processo complexo de identidade, de identificação com o outro e de descolamento do outro. Você aprende a falar, você tem a língua materna, você tem os né? Eu sento assim, eu já cruzo a perna, eu gesticulo assim, meu cabelo, entende? A voz, a entonação, o estilo, vem muito precocemente de imagens pregnantes, importantes, que marcaram esse sujeito. Então ele está habituado a responder para o olhar do outro. A gente tem tecnologia suficiente para fazer o olhar do outro estar aqui. Então o olhar do outro está no teu bolso, entende? Nada mais é essa tela do que um olho gigante que está te observando, para o qual você cumpre. Eu podia não querer colocar a minha vida ali e apenas apreciar a vida alheia. Mas a vida alheia é ótima, a vida alheia é maravilhosa, a vida alheia está todo mundo feliz o tempo todo, porque eu só posto a minha felicidade, por que eu vou postar o meu momento não feliz? Como é que isso vem afetando a nossa sociedade? Eu vou te dar um exemplo. Eu recentemente estava pesquisando alguns comportamentos no Japão e eu vi que hoje eles vendem mais fralda geriátrica do que fralda infantil. Não há interesse do jovem em namorar. E ele passa o tempo todo na internet, no joguinho, em relacionamentos pagos para conversar, inclusive tem clubes lá onde você paga para conversar com a outra pessoa, simplesmente sem a relação de sexo. Mas o uso da rede social é simplesmente para mostrar o tempo todo a sua própria felicidade, mesmo quando você não tem nada do que seria considerado parte da felicidade, que seria a formação de uma família, ou ter um relacionamento, ou um bem-estar psicológico, que você passa a poder analisar que a pessoa não está bem da cabeça, quando ela não tem relação com ninguém, a não ser com o trabalho e com a maldita da tecnologia. Estou supondo que a pessoa não está bem se ela vive aqui é a minha ligação direta. E isso é o que passa numa sociedade supostamente mais avançada que a nossa em diversos aspectos. Uma sociedade milenar, enfim. E estamos caminhando nesse sentido. Isso já existe no Brasil, né? Eu já tive orientandas que fizeram pesquisas em casas de prostituição brasileiras. Muitas vezes os executivos, os homens vão para lá para conversar. Só isso. Muitas vezes. E quanto mais elevado o nível da casa de prostituição, mais isso acontece. Mas o cara postou no Facebook que ele fechou um contrato maravilhoso. Ok.
Então, eu acho que são três situações, né? O cara que posta tudo no Facebook porque ele quer se convencer de que ele é feliz, porque ele quer convencer o outro de que ele é feliz, ou porque ele quer despertar inveja, que também é super importante, bacana. Mas né? é intencional? Às vezes não. É inconsciente. Às vezes é um processo também, inconsciente. Eu Às acho vezes que eu assim, acredito sim. Acho que assim, a Até nossa... porque precisaria se parar para pensar em si mesmo e acerca dos seus comportamentos, o que os motiva, para você chegar à conclusão do que, nossa, por que eu posto? E as pessoas estão cada vez mais desconhecidas de si mesmas. Elas não param para pensar na razão dos seus comportamentos, etc. e tal. Então, esse eu acho que é um problema mais sério ainda. Mas quando a gente vê muita dessa felicidade lá e o que a gente posta são só os nossos momentos ditos de felicidade ou os nossos registros de locais que valem ser compartilhados, o que acontece com a gente? Porque no silêncio, naquela hora que você está quietinho, só você e você mesmo, aquilo ali não é verdade. Obviamente, aquele momento feliz aconteceu, aquela situação feliz, mas dá-se a impressão de que todos vivemos um mundo maravilhoso de Disney e não necessariamente é assim. Eu queria entender de vocês se isso pode não ter nenhum problema a longo prazo ou no âmago da pessoa, mas afeta. Eu acho que afeta, eu acho que tem uma sensação generalizada de distanciamento do sujeito com ele mesmo e com alguma coisa que seria mais profunda. Então, uma queixa comum na clínica, nossa, é assim, na verdade eu sou uma farsa. Ah, é? É lógico, porque ouve bem. Isso? Sim, mas por quê? Porque ela demorou anos, né? Em princípio, normalmente, a gente está numa alienação da gente mesmo. Porque a nossa cultura, ela propicia isso, esse jogo narcísico e tal. Dois, porque a gente tem essa submissão aos nossos próprios ideais. Os ideais que são do mundo e os ideais de eu, né? O ideal egóico. Eu também quero me convencer que eu estou bem. Então tem todo um processo para cair esse ideal e para você falar, nossa, tá tudo errado ou tem alguma coisa errada. E é interessante, esse é o momento da angústia e é ele que vai levar uma interrogação, é ele que vai te colocar diante daquela pergunta básica, socrática, para voltar para os gregos, né? Quem é você? Conhece-te a ti mesmo. E aí você busca uma análise. Então o sujeito que vai buscar uma análise é um sujeito muito interessante. Ele já é alguém que tem um percurso. Quando ele chega até mim, ele está no mínimo há meses com o telefone e com anos de um processo para entender que alguma coisa dessa imagem de si não está colando com ele próprio. E tem algum divórcio profundo ali. Então ele vem e fala, peraí, para tudo, quem sou eu? Porque o que eu estou achando que eu sempre fui, o que eu era, o que eu desejo ser não está colando. Então eu sou uma farsa, entende? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuaremos debatendo felicidade e bem-estar na era da alegria compulsória e compartilhada. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a felicidade e o bem-estar. Estamos com a psicanalista Maria Lúcia Homem e a psicóloga Lilian Graziano. A ciranda, bom, o nome já traz a ideia de uma roda, de uma brincadeira, de uma coisa lúdica, onde a gente quer, na verdade, reunir pessoas, como numa grande ciranda, para ver filmes inspiradores, filmes que falam da infância e da educação. Porque a gente acredita que o cinema ele tem um poder de tocar, de sensibilizar, de gerar conversas que às vezes só uma formação, só um curso não consegue. Então é um espaço de formação para professores, artistas, arte-educadores, cineastas que querem pensar ou que trabalham com a criança e que podem ir ao cinema e ter um espaço de inspiração.
dia, gente. Onde o professor puder estar com as crianças num estado de alegria, é o caminho certo da educação. Podemos sim, como educadores, não simplesmente estabelecer novos modelos de educação, mas assumirmos a responsabilidade pelo desenvolvimento da humanidade e dos seres humanos como espécie. A gente que precisa aprender essas linguagens delas, a gente que precisa adentrar essas culturas que estão ali vivas o tempo inteiro. Para além de falar de infância e educação, a gente vai focar em alguns eixos temáticos, né? A gente vai aprofundar o olhar sobre a família, ou melhor, as famílias, vai falar sobre a relação da criança com a natureza e também sobre o protagonismo da criança, né? Como que a gente consegue acolher a criança, a sua participação, tanto através do brincar, como também do seu modo de ver o mundo e de pensar. A criança, quando está em contato com a natureza, com os elementos da natureza, com a terra, com a água, com o ar, ela tem o brincar mais potencializado. O tema da família, a questão de como a gente consegue olhar a família numa perspectiva mais ampla mesmo, porque hoje a gente tem várias configurações familiares, e isso é importante para a felicidade, porque daí a gente sai daquele modelo único de família, que é inatingível. Então, quando a gente discute família, fica mais fácil para a criança se relacionar com a família que ela tem, se ela percebe que, na verdade, tem várias formas de vivenciar, né, essa relação familiar. A criança precisa ser ouvida, precisa ser respeitada. Então, a participação traz essa voz das crianças. É a participação a partir do modo como a criança participa, e não numa lógica adulta. Ou seja, não adianta a gente convidar as crianças para participarem ou querer ouvi-las e fazer uma reunião de negócios com a criança, né? Você tem que olhar para o brincar, você tem que tentar entender o modo como ela se expressa. Minha jantada já sai do mar, vou trabalhar, eu tenho que ver, se Deus quiser quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Diante dessa tecnologia que veio para ficar, não sei qual é o caminho que tomaremos, a tendência é a internet das coisas, os vestíveis e etc. Então, tenho pena do filho de 5 anos, tenho pena dos alunos de 20, de 30, de 40, de 80, tenho pena de nós. Sem dúvida é uma submissão a isso, sem dúvida. Qual o cuidado que a gente tem que ter pensando nisso? Porque estamos sujeitos, estamos ali, somos pessoas presentes ali nessa rede toda. Como enxergar? E digo assim, não sei se vocês podem me dar uma dica prática, até porque cada pessoa reage de uma forma, obviamente. Mas assim, não poste tudo, poste também a parte negativa para você expor, já que está expondo, ou evite expor. Como é que a gente se blinda um pouquinho disso? Acho que com filhos, eu não vivi essa época, meus filhos são adultos hoje, né? Então eu não tive que viver essas questões da tecnologia, né? Mas eu acho que conversavam durante o jantar ainda, né? Naquela época. Isso. Legal, pô, faz tempo. A década passada. Milênio passado, milênio passado. Enfim, mas eu acho que não vai ser muito diferente de você ensinar o conceito de intimidade, né? Eu acho que a criança precisa entender que existem coisas que são íntimas, que não devem ser compartilhadas, né? Então, eu não sei também se é muito salutar a gente demonizar essas tecnologias, porque elas têm também ganhos muito legais. Aliás, elas são instrumentos, né? Um instrumento, ele não é nem bom nem mal em si mesmo. Eu posso pegar um grampeador, que é utilíssimo para que eu grampeie papel, e dar com ele na sua cabeça. A partir daí, ele já serve para... Quer dizer, o grampeador é mal? Não, o grampeador não é mal, né? Mas também não é bom. O uso que você faz dele pode ser bom ou mal. E eu acho que as tecnologias são muito assim, né? Hoje a gente consegue, sim, manter um certo nível de contato com pessoas distantes. Por exemplo, minha filha mora no Canadá. Eu estou tendo que aprender a ser vó por meio da tecnologia, né? E, nossa,
Graças a Deus que existe tecnologia, que existe... São as vivências mais registradas, né? de toda a história, né? Porque você registra tudo. Eu falo isso porque registro cada passo. E assim, como é que eu poderia exercer o meu avoecer, né? Se eu não tivesse essa tecnologia? Quer dizer, eu viria quantas vezes o meu neto por ano? Então, é muito legal, de vez em quando existem épocas do ano em que a gente está daqui e Toronto, a gente tem 1 hora só de diferença, né? Então, às vezes eu cheguei a marcar um almoço com a minha filha. Então, almoçam juntas, sim, pelo Skype? Pelo Skype, eu, às vezes, inclusive no meio do meu trabalho, então almoço, eu estou no restaurante, ela está lá, né? E eu colocava fone para não atrapalhar muito as pessoas, né? E coloco o iPad na minha frente e começo a almoçar com ela. Ela almoçando lá, eu almoçando aqui, né? Isso é maravilhoso, porque a minha referência de avó, né? É aquela avó que vinha, que fazia comidinha gostosa. E como é que eu faço com o meu neto? E aquelas que nem sabem cozinhar, porque é uma geração que nem passou por isso e tudo mais. Outra Agora, a gente lógica, vem né? toda essa evolução e a gente vem tratando disso, do conceito, da tecnologia, como ela vem afetando e tudo mais. Mas a gente chega numa era que a gente já consegue afetar também a natureza, né? Nós estamos, de fato, fazendo uma alteração da natureza. E existe um termo que, para mim, é muito recente, que é o tal da era antropoceno. Estou correta? Antropoceno, né? Antropoceno. Como é que é? Vamos no antropoceno, mas eu vou só fazer dois comentários. Eu vou parar no antropoceno. Então. Eu vou só fazer 2 comentários sobre a rede social, assim, o que a gente faz com isso? Eu acho que, assim, eu diria, uma coisa importante é a verdade é um valor. Então, eu sei que pode parecer ingênuo da minha parte chegar num universo como esse, num bate-papo desse, falando com pessoas e televisão, você dizer, eu estou advogando a verdade, né? Mas eu acho que, assim, ou a gente vai para a verdade ou a gente vai se enroscar demais em milhões de imagens idealizadas da gente, do mundo, da publicidade. E assim, eu acho que é uma tendência e eu apostaria as minhas fichas nessa tendência. Por exemplo, todo birô de tendência hoje está entendendo que o conceito de beleza, ele é um conceito que pode ser ultra-autoritário e ditatorial. E que você não precisa esmagar os corpos, sobretudo femininos, para encaixar no modelo específico. Corta a costela, afina a cintura, coloca peito, arruma o cabelo, não envelheça, seja jovem, entende? Então é a mulher real, Dove, enfim. Os grandes cases estão repensando a nossa submissão ao ideal. Então, eu acho que algum dia a gente vai cair uma ficha gigante e dizer, olha, eu quero discutir algo relevante para a minha vida com outro ser humano, ok? Eu tenho um almoço com a minha família, com a minha filha, eu tenho um amor, eu tenho uma discussão. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu diria que a gente, aí eu acho que assim, aí eu te pego no antropoceno, ou a gente vai discutir a polis, ou a gente vai fazer política nas todas as redes reais, virtuais, sociais, ou a gente vai assassinar a nossa vida, entende? Porque o que a gente está vendo? Que o que eu faço e o que eu sou e o que eu penso e todos nós tem efeitos sobre o outro, sobre mim, sobre a natureza, sobre o ar, sobre a terra, sobre a água, né? Então, assim, o homem ele vai tendo cada vez mais consciência da sua responsabilidade, do efeito da sua ação. Então, o que seria um uso interessante para um Facebook? Para além das diatribes do seu mundinho privado, que eu acho um saco. Eu não posto nada pessoal, eu pessoalmente não curto isso, fotos de, enfim, filhos e família e cônjuges, né? Não acompanho isso. Mas assim, é um espaço político, você vai debater a sua cidade, você vai debater com seus pares a sua situação. Então, o que é a água, o que é governar, qual é a diferença de governo de estado, o que é tributação, o que é reforma política. Se a gente pudesse, se a gente pudesse politizar mesmo, sem esses maniqueísmos um pouco simplistas que estão por aí, que eu nem vou entrar no mérito, certo? Mas se a gente puder aprofundar o debate, inclusive político, com mais consciência e menos afeto, fora isso, entra aquilo, sai ali, entra o bem versus o mal, nunca foi tão isso, nunca foi tão aquilo. Enfim, se a gente conseguir ter conhecimento, eu
acho muito mais interessante. Então, eu apontaria essas duas direções, né? Para fazer essa nossa era que está centrada em antropos, está centrada no humano, mais consequente, né? Menos brincadeira de bebê. Maria Lúcia, né? eu quero falar especificamente disso, até porque nós estamos levando à exaustão a natureza. Né? Lógico. Pensando em nós mesmos, no que necessitamos, nós estamos realmente alterando a natureza. E eu quero então trazer isso no próximo bloco, vamos para o último intervalo, mas na volta a gente continua debatendo felicidade e bem-estar na era da alegria compulsória e compartilhada. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a felicidade e o bem-estar. Estamos com a psicanalista Maria Lúcia Homem e a psicóloga Lilian Graziano. No último bloco nós estamos falando de antropoceno, quer dizer, nós vivemos numa era, ou estamos transformando esta era numa era de muito olhar para si mesmo e atender às vontades próprias e utilizando a natureza de toda e qualquer forma. E aí aparece um outro cenário, que é a tal da ecoansiedade, quer dizer, a natureza, uma vez exaurida de atender às nossas vontades, começa a mostrar que a banda não toca assim e está faltando água, está mais quente, tem tempestades mais fortes, essa coisa toda, e que gera um outro fator. Essa ecoansiedade, você passa a se tocar que a coisa, e você passa a não ter controle, você entende que você não tem controle. Tentando resumir um pouquinho disso, Maria Lúcia, conta para mim assim, como ser feliz numa época chamada de era antropoceno e como lidar com essa ecoansiedade. Acho que assim, um fator positivo disso, já que a gente está brincando com essa imagem do copo vazio, do copo cheio, né, para a gente sair dos discursos catastrofistas ou dramáticos, assim, se a gente conseguir atravessar essa crise com a consciência de que querendo ou não, eu sou responsável pela minha ação, né? Porque a verdade nua e crua você saiba ou não da lei, você é submetido à lei. Você saiba ou não dos efeitos plenos e das causas últimas da sua ação, você responde por ela. Isso foi um debate muito importante na época do Freud, né? Que perguntaram para ele, não, mas se eu desejo, enfim, vou caricaturar, se eu desejo Édipo, rei, Sófocles, se eu não quis matar o pai e casar com a mãe, mas você fez, eu sonho que eu matei o vizinho, ou eu odeio, ou eu, enfim, desejo tomar suco de laranja até morrer. Ele fala, não importa. Você é responsável pelo seu inconsciente. Então, se a gente conseguir atravessar esse momento e sair profundamente consciente de que eu sou responsável por mim e pelo meu inconsciente, é um passo gigante para a humanidade. Porque a gente vai sair de um discurso, aspas, infantil, de dizer é culpa do Estado, é culpa da criança que me habita, é culpa do demônio, é culpa do rico, é culpa do pobre, de São Pedro, que não é deixa culpa de São chover. Pedro, entende? Mas assim, ser mais responsável, então, ter a compreensão da sua própria responsabilidade te livra também de algumas amarras e te deixa mais feliz. Sem dúvida, é só sendo responsável que você banca o seu desejo, que você ousa se aproximar de você mesmo e saber dele, e aí você responde por ele, né? Ser responsável por é poder responder por algo. Então você diz sim, em algum momento você vai fazer uma aceitação radical de alguma coisa que é sua. E você sabe do efeito sobre o outro, porque você fala, bom, saber que o homem nessa era causa efeitos sobre a natureza e sobre o outro. Então, a gente está numa era ainda de uma dominação absurda, numa dominação vergonhosa de um sobre o outro, não é? Sim, é uma lógica exploratória. 1% da população detém né, uma quantidade exorbitante majoritária de riqueza. Então, assim, a gente está começando a falar, bom, há desigualdades e nós temos sistemas produtores de desigualdades. Há enchentes e há secas, e nós somos, em alguma medida,
responsáveis por isso, porque a gente não deixa mata aqui do lado da água, que a gente corta uma floresta ali, que faz girar uma cadeia e uma corrente de vento, a gente asfalta tudo, a gente não deixa a água escoar, a gente não canaliza, a gente não escoa o lixo, entope tudo aqui, a gente, né? Então a gente percebe a responsabilidade, ela não é simplista, não é individualista, ela é de uma cadeia complexa de fenômenos que a gente vai ter que mergulhar e botar a cabeça para pensar, vai ter que pensar de tudo isso. Por isso que volta na discussão das redes sociais como alguma ferramenta, e os fóruns de debate, as várias organizações governamentais e não governamentais, para os humanos se juntarem e falarem, bom, o que está acontecendo, aonde... Pelo menos é um facilitador, né? Para que você fale com mais pessoas e atinja mais pessoas até as ideias boas. Mas aí eu trago para a linha, porque você começou falando lá no início, você falou um pouco da psicologia positiva e eu queria entender um pouco como é esse olhar e como que ela pode afetar a felicidade. Ela falou agora há pouco, a Maria Lúcia, né, do copo meio cheio e meio vazio. Eu sou daquelas que prefere ver o cheio, mas sem negar que existe o vazio. Então, talvez, é um pouco disso, quer dizer, você visualizar os problemas, aceitar a existência, mas, de uma certa forma positiva, usar disso para melhorar. Sim. Usar esse conhecimento para melhorar. Inclusive, eu acho que dentro do discurso que a Maria Lúcia estava falando agora, que eu acho bastante relevante, sobretudo nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Eu acho importantíssimo que haja uma ciência psicológica que vai estudar, por exemplo, emoções como altruísmo, né? Emoções como solidariedade, né? Coisas que nunca foram estudadas academicamente, né? Por quê? Porque eu tenho uma posição talvez um pouco polêmica, porque eu acho que qualquer mudança social, seja ela de cunho ambiental, ou seja ela de cunho diretamente político, eu acho que ela começa sempre pelo individual. Eu sei que isso é extremamente polêmico, né? Mas eu acho que o movimento é sempre individual. E enquanto a gente fica idealizando a organização de movimentos em prol disso, daquilo ou daquilo outro, a gente fica sentado em berço esplêndido esperando, né? Quando a gente faz o primeiro passo, quando a gente desenvolve, por exemplo, uma solidariedade, um olhar capaz de fazer, pera um pouquinho, essa maneira predatória com a qual eu estou me relacionando com a natureza, isso não é legal, e isso não é legal para o outro, né? Para os meus filhos, para os meus netos, etc. Mas também não é legal para mim. Porque isso tem um impacto direto na felicidade. A gente sabe por pesquisas que o predomínio de emoções positivas, leia-se inclusive solidariedade, altruísmo, bondade, generosidade, tem um impacto direto no seu nível de felicidade. Então, é mais ou menos assim, se não fizer pelo outro, faça ainda por um projeto pessoal de felicidade que vai te trazer ganho e a humanidade agradece. Sim ou não? Você é feliz? Sim. Sim. Eu também. Então a gente termina todo mundo aqui para cima. Espero que estejamos todas assim conscientes, né? Mas fico brava, fico triste, tenho TPM, choro, arranco os cabelos, grito no trânsito. Matar um. Exatamente. Mas eu continuo me achando feliz. É porque o autocontrole está lá embaixo, mas enfim. Mas essas são outras questões. Mas são outras questões. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. O programa desta semana fica por aqui, agradecendo a presença das nossas duas convidadas de hoje, a psicanalista Maria Lúcia Homem, professora da FAP do Núcleo Diversitas da USP, pós-graduada no Colégio Internacional de Filosofia da Universidade de Paris 8. E a psicóloga Lilian Graziano, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e especialista em psicologia positiva no Brasil. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.